Oiê, Marta Mareste aqui, no Simplesmente Eu. Aqui no Simplesmente Eu compartilho as minhas experiências, as minhas vivências, a minha jornada, os meus desafios, os meus sonhos e os meus desejos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi e eu aplico isso na minha vida. E a partir do momento que eu passei a aplicar isso na minha vida, parece que a minha vida ganhou um outro sentido e as coisas começaram de fato a acontecer na minha vida. Então, eu tinha muita dificuldade para realizar as coisas da minha vida, para as coisas realmente acontecer. Então, a gente fica chega uma fase da vida que a gente fica desesperada, querendo que as coisas aconteçam logo, né? Como eu me casei muito jovem, fui mãe muito cedo e também me separei muitíssimo cedo. Fiquei com 3 filhos para criar, com 23 anos, sem nenhuma experiência profissional e aos 23 anos eu não tinha nem terminado a escola, para vocês terem ideia. Então era assim, o pai dos meus filhos era um cara que era 18 anos mais velho do que eu, né? E ele não aceitou a separação, então ele ficou extremamente revoltado, porque ele não queria aceitar, enfim. Então ele simplesmente desapareceu e não me auxiliou com as crianças, pensão, essas coisas assim, né? E, e aí, o que que a gente faz? Você se vê sozinha, com 23 anos, morando num outro estado, com 3 filhos para você criar e sem nenhuma experiência profissional. Primeira decisão que eu tomei na vida foi voltar para a escola. Eu vim de uma família extremamente pobre. Não vou dizer humilde, porque eu acho que as pessoas confundem muito essa questão de pobreza com humildade, né? Eu acho que humilde é outra coisa totalmente diferente, porque a gente conhece, eu conheço, né, pessoas extremamente pobres e que são extremamente humildes, né? E também conheço gente pobre que não tem nenhuma humildade. Então, para mim, humildade não está relacionada à pobreza. No meu caso, eu vim de uma família que a gente não tinha grana mesmo, a gente não tinha dinheiro. E eram muitos filhos, né? E o meu pai também não tinha profissão, a minha mãe também não tinha profissão. Então, assim, a vida era bem difícil, era bem complicada. Mas eu, desde muito cedo, eu entendi que se eu quisesse ser alguém, se eu quisesse ter alguma coisa na vida, se eu quisesse mudar a minha vida, eu tinha que estudar. E eu sempre ouvi a minha mãe dizendo, assim, para as minhas irmãs, ou até para mim mesma, quando eu queria alguma coisa, você tem que entender que a gente é pobre. A gente não pode fazer isso porque a gente é pobre. E eu nunca gostei dessa palavra pobre, né? Eu acho que a gente nasce desprovido de dinheiro, né? Mas pobreza é uma palavra um pouco pesada. E a minha mãe sempre dizia isso. E eu dizia assim: eu nasci pobre, mas eu não vou morrer pobre. Eu dizia para minha mãe, né? E para as minhas irmãs também. Então, eu sempre estudei, sempre corri atrás do conhecimento. E aí, quando eu me casei, eu parei de estudar. Porque quando eu me casei, logo veio a minha filha mais velha, que tem 25 anos hoje. Então eu parei de estudar e fui trabalhar. Então eu deixava minha filha na creche e nessa época eu trabalhava de empregada doméstica. E aí o marido não deixou mais estudar, né? Claro, porque a única alternativa que eu tinha, se quisesse estudar, era estudar à noite. E então ele não concordava porque por motivos óbvios, né? Ele era mais velho que eu, então ele era extremamente ciumento e então ele não concordava que eu estudasse. Então eu parei de estudar e fui só trabalhar e ser dona de casa. Quando eu me separei dele, eu me vi numa situação assim, sem profissão nenhuma e sem estudo. E agora, o que que eu vou fazer? Então, eu voltei para a escola, fui estudar, concluí a escola. E aí eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Agora eu tenho que procurar um curso, né? E aí eu lembro que nessa época apareceu uma palestra na minha cidade. Na época, não era muito comum essas coisas que a gente vê hoje, né? Muitos eventos, muita
muitas palestras, a gente também não tinha todo esse acesso à internet que nós temos hoje. E aí teve um palestrante lá, que foi até numa igreja, e eu fui nessa palestra. E ele ensinou passos, né, para a gente ter uma vida próspera e passos que a gente poderia fazer para mudar a vida. E eu nunca me esqueci daquele ensinamento e eu apliquei isso na minha vida. E claro que eu busquei outros conhecimentos, mas eu digo assim que a base para minha mudança de vida, para tudo que eu alcancei, foi esses passos simples que eu aprendi e apliquei na minha vida, né? Então, isso contribuiu para o meu crescimento pessoal, isso contribuiu no meu autoconhecimento de uma forma como um todo e contribuiu ainda mais para a Marta humana, eu acho, assim. Então, foi um ensinamento que eu nunca é, esqueci, aplico na minha vida até hoje, aplico, ensino para várias amigas, porque na verdade não é nem ensinar, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente está tão ali corrido, né, no nosso dia a dia aí, que a vida de todo mundo é, é muito corrida, né, a gente tem uma rotina muito puxada, que a gente acaba não prestando atenção nos detalhes da vida da gente, né? Então, quais são esses passos? O primeiro passo é você pega um caderno e define o que eu quero para minha vida. Primeiro é definição. O que eu quero para minha vida? E aí, nessa definição, você coloca o que você quer para sua vida a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Exemplo, a longo prazo eu quero fazer uma viagem ou eu quero comprar um carro, porque a gente sabe que um carro tem um preço elevado, então para a gente ter esse dinheiro ali comprar um carro de uma única vez, então isso pode entrar aí para quem deseja num longo prazo. A médio prazo, o que que eu quero? Entrar numa faculdade, fazer um curso. A curto prazo, eu quero fazer uma cirurgia plástica, né? Eu quero emagrecer. Isso são só exemplos, tá, pessoal? Cada um coloca aí nas suas definições o que quer, o que almeja para sua vida. Então, feito isso, né? E eu faço isso, inclusive eu faço isso todos os anos. Definido, a gente define uma estratégia. O que que eu posso fazer para o médio, né, para o curto e para o longo prazo? Quais são as estratégias que eu vou usar? Quais são as metas que eu vou colocar? Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é de colocar, definir o prazo, né, para o longo prazo. Você quer isso em quanto tempo? 5 anos? 10 anos, né? Você define lá. Para médio prazo, eu quero isso em 2 anos. Para curto prazo, eu quero isso em 6 meses. Então, é importante também a gente colocar essas datas nessa definição, né? E aí, o segundo passo é você colocar aí essas metas, né? O que que eu posso fazer? E tentar também descobrir estratégias para que aquilo aconteça mais rápido, né? Tá, eu quero em 5 anos, mas o que que eu posso fazer que eu consiga alcançar esse meu objetivo mais rápido? Então, faça isso, dá muito certo, experiência e pensar, esse é o terceiro passo, né? Então, assim, você colocou ali no seu papel, definiu os seus desejos, né? As suas metas, as suas estratégias, é o pensamento positivo. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico impressionada, porque eu sou nutricionista, né? Então eu tenho muitos pacientes, né? Também trabalho com consultoria de imagem. Eu fico impressionada o quanto que as pessoas têm pensamento negativo. E eu aprendi isso ao longo dos anos, ao longo da minha vida, que a gente, tudo que a gente pensa, tudo está no nosso pensamento. Outra coisa, tudo que nós queremos e tudo que nós desejamos para a nossa vida já está pronto, já está feito. Se você deseja um carro
ele já foi criado, independente da marca, do modelo, ele já foi criado. Se você deseja uma viagem, o avião já foi criado para você ir nessa viagem, o hotel, tudo já foi criado. Então, assim, a gente pensa e as coisas acontecem na nossa vida, mas nós precisamos ter o pensamento positivo. Eu, nesse ano de 2024, eu tomei uma decisão de me afastar de algumas pessoas. Por quê? Eu acho que a gente precisa andar com pessoas que vibram na mesma energia, que tem pensamento positivo, né? Que tá na mesma vibe com você. Tem pessoas que às vezes você vai falar sobre um determinado projeto, uma viagem, para ela e assim, e parece que ela não fica feliz. Você vai falar uma coisa boa da sua vida, ela só traz desgraça da vida dela. Um exemplo muito simples e foi uma coisa que eu aprendi o ano passado é assim, ó. Você fala para uma pessoa assim, a pessoa vem falar com você, ela fala assim: Nossa, minha vida tá uma bosta. Meu carro quebrou, lá em casa nada dá certo, não sei o que, não sei o que. Aí você fala assim pra ela: Sério? Nossa, mas a minha vida tá uma maravilha, menina. Troquei meu carro, sabe? Os meus filhos estão muito bem, nós vamos fazer uma viagem em família. E aí você olha, e você consegue ver a expressão dessa pessoa. Ela não fica feliz. Então, eu tomei uma decisão de me afastar desse tipo de pessoas em 2024. Por quê? Porque são pessoas que. Deixa eu só aumentar essa câmera aqui um pouquinho. São pessoas, gente, que você entra ano e sai ano e você encontra aquela pessoa e ela nunca tá bem, ela sempre tá mal, sabe? Você pergunta, recentemente, né? Eu fui num determinado local e encontrei uma pessoa muito querida, gosto muito dela. Falei, e aí, fulana, como é que você tá? Ai, menina, tô aqui sofrendo, sabe? Ai, um calor, ela tá na menopausa, né? Então, assim, um calor, ai, suada, toda colenta, toda não sei o que, toda não sei o que. Então, assim, e todas as vezes que eu encontro ela, isso indiferente do tempo, ela nunca está bem. Então, assim, a gente precisa se afastar dessas pessoas e entender que o nosso pensamento, ele nos traz tudo que a gente pensa. E isso, gente, é cientificamente comprovado, né? Eu não vou entrar aqui no quesito da fé, que é uma coisa que eu também acredito que a fé nada mais é do que um pensamento positivo, então a gente tem tanta fé naquilo, que aquilo vem pra gente. Então, eu comecei a entender mais sobre isso. Então, assim, pensamento positivo. E o quarto passo também é a lei da atração. Tudo que você pensa, você atrai. Tudo que você quer, que você almeja, já está pronto. Se você estiver vibrando coisas boas, você vai receber coisas boas. O quinto passo é você ter o conhecimento, autoconhecimento. É você não assim, eu já tenho conhecimento. Para que eu quero mais? Por exemplo, eu esse ano eu queria muito ter ido para a faculdade fazer psicologia, mas infelizmente o meu tempo e a minha rotina não me permite. Mas é uma coisa que em algum momento da minha vida eu quero fazer, porque o autoconhecimento, o conhecimento, ele é transformador e ele é libertador. E outra coisa, quando eu tenho esse autoconhecimento, quanto que eu posso ajudar outras pessoas, né? Pessoal, acho que aqui os meus vizinhos acho que estão, acho não, eles estão fazendo uma reforma, então por isso, pessoal, desse barulhinho, eles estão cortando cerâmica, eu acho. Então, gente, é isso. É a gente sempre querer mais, é a gente sempre buscar mais. Quando a gente tem esse desejo por coisas novas, quando a gente tem esse desejo por mudança e quando a gente busca, as coisas vêm e acontecem para a vida da gente. O sexto passo é: faça em silêncio. Tem pessoas que às vezes ela pensa em determinada coisa, em fazer uma viagem, comprar um carro, em comprar qualquer coisa, e às vezes ela fala para uma pessoa que a pessoa já é uma pessoa meio negativa, ou a gente também tem ali os amigos, né? Mas a gente nunca sabe quem realmente é amigo da gente. Então você vai ali, fulano, eu tô pensando em fazer isso, e a pessoa já fala assim, mas por que você vai fazer isso? Ó, um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu falei para algumas pessoas que eu tava pensando em ir para a faculdade, né?
em fazer psicologia, porque é uma coisa que eu gosto muito, e como eu trabalho, né, com pacientes, clientes, então, às vezes eu preciso também aí desse conhecimento da psicologia. E aí, tem pessoas, nossa, mas pra que você vai fazer isso? Nossa, mas você já tem duas faculdades, nossa, mas você não sei o que, você não sei o que, você não sei o que. Então, aprenda, faça as coisas de boca fechada, porque quando você vai fazer uma coisa e você não fala para ninguém até aquilo ali acontecer, é só você vibrando energia positiva. E, gente, tem muita gente que fala comigo assim: ai, Marta, mas eu acho esse negócio de energia é tanta besteira, isso é bobeira. Não é, não é. Tudo na vida é energia. Tudo é energia, tudo é conexão. Eu acredito que dinheiro é energia, família é energia. Para mim, tudo é energia. Não tem pessoas que às vezes a gente encontra e fala assim, nossa, não gostei daquela pessoa, nossa, mas que pessoa esquisita, nossa. É a energia daquela pessoa. Tem pessoas que são pesadas. Você chega perto dela, você fica com mal-estar, você passa mal. Por quê? Ela tá vibrando numa energia ruim, né? E ela tá emanando. E esse tipo de pessoa, você pode fazer uma experiência com ela que a vida dela é assim uma merda, que ela nunca tá bem e eu posso falar isso para vocês de experiência própria, sabe? De pessoas assim do meu convívio que eu decidi realmente me afastar, eu não quero mais. Então, o sexto passo é faça de boca fechada, planeje de boca fechada. E o sétimo passo é seja grata. Tenha gratidão pela sua vida, tenha gratidão. Se você conseguir o carro que você deseja, que você almeja, que bom, né? Tenha gratidão, mas se você não conseguir também, tenha ainda mais gratidão, porque o melhor virá para você. Tenha gratidão pela sua família, pelos amigos, pelas pessoas que te cercam, pela sua casa e aprenda a ser grato, aprenda a agradecer. Eu acho não, eu tenho certeza que quando nós somos gratos por tudo, até pelas dificuldades, até pelas as necessidades que nós passamos, né? Eu acho que o universo ele fica a nosso favor. Eu acho que o Senhor nos abençoa muito mais, porque eu acredito que muitas coisas na nossa vida são provas, né? E tem algumas provas aqui sim que olha que contando ninguém acredita que a gente passou por aquilo, né? Mas a gente precisa sempre ser gratos, ter um sentimento de gratidão. Eu acho que gratidão deveria ser o primeiro sentimento do ser humano. Eu acho que gratidão tinha que ser até mais que amor, né? Cara, como é bacana você ser grato. Como é gratificante você ser grato, sabe? E além de você ser grato, outra coisa que eu aprendi e eu pratico muito na minha vida com esse pastor é assim, é você abençoar o outro. É você abençoar o outro, você desejar o bem pro outro, é você desejar o melhor pro outro, né? Tudo que a gente deseja de bom volta para a vida da gente. E eu posso dizer isso assim, se eu for olhar para minha vida lá atrás, desde a minha infância, se eu não tivesse tido, ido buscar conhecimento, o autoconhecimento, eu não sei dizer para você onde eu estaria hoje, ou quem eu seria hoje, né? Mas o conhecimento, ele me libertou. O conhecimento, ele me ajudou. Eu li muitos livros, eu participei de muitas palestras, eu fiz participei de muitos eventos, eu li muita autoajuda, né? Uma coisa que eu sempre digo assim, que a Marta de hoje está aqui graças aos livros de autoajuda do Augusto Cury, que todo mundo dizia assim, nossa, você só lê autoajuda. Sim, eu só li a autoajuda porque eu sabia da minha dor. E eu sabia que eu encontrava conforto, acolhimento, né, e conhecimento, entendimento ali nos livros de autoajuda. Então, esses 7 passos eu queria muito compartilhar com você, para que você aplique na sua vida, para que você coloque isso na sua vida em tudo. Em tudo, quando você tiver um trabalho novo, quando você conhecer uma pessoa nova, um amor novo, um amigo novo, tudo coloque em prática na sua vida, que isso vai te ajudar muito
e vai te trazer grandes resultados, vai te trazer conhecimento, vai te trazer prosperidade e, acima de tudo, muita gratidão. Se você gostou do meu conteúdo, clica aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!